Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de integração com a API Pix da GerenciaNet. E na aula passada nós demos um grande passo, que foi a geração da nossa primeira cobrança e a geração do QR Code dessa cobrança. Agora o nosso usuário, o nosso cliente, pode simplesmente escanear esse QR Code e realizar um pagamento aqui para a gente. Mas nós precisamos ter uma forma de identificar se esse usuário, se esse cliente realmente pagou essa cobrança. E como que nós podemos fazer isso? Nós temos basicamente duas formas. A primeira forma seria nós chamarmos várias vezes ali a API da GerenciaNet a cada 30 segundos, a cada 1 minuto, para verificar se esse usuário ele pagou a cobrança ou não. Isso não é algo muito legal, na minha opinião, porque você tem que ficar fazendo múltiplas chamadas ali o tempo todo até que esse usuário, até que esse cliente pague esse Pix em algum momento. E isso vai gerar diversas chamadas, vai gerar custos adicionais. Então, prefiro não usar esse método, prefiro utilizar o segundo método, que é através de webhooks. Então, como que funciona o webhook? Sempre que um cliente nosso realizar um pagamento de uma cobrança, a própria GerenciaNet vai chamar um endpoint dentro do nosso back-end, nos avisando de que ele pagou isso. E isso é feito de forma praticamente instantânea. Então, no momento em que seu cliente pagar a cobrança, cerca de no máximo 5, 10 segundos depois, essa cobrança, esse pagamento já vai estar sendo registrado no sistema. Nós já podemos até enviar uma confirmação para ele através de e-mail, notificação, etc. Então, na minha opinião, o webhook ele funciona de uma maneira muito mais completa e dá uma experiência muito melhor para o nosso usuário através dessa confirmação praticamente instantânea. Mas tem um lado um pouquinho negativo da gente utilizar o webhook, que é a questão da configuração desse webhook, que não é algo muito simples. Nós vamos fazer passo a passo aqui durante essa aula e talvez até na próxima aula, porque são vários detalhezinhos. Se você seguir esses passos, com certeza vai funcionar aí para você também, mas sério, não desanime, não se assuste, porque nós vamos ter que fazer algumas configuraçõezinhas ali que são um pouquinho chatas. E também tem uma questão bastante importante, que é o seguinte: se é a GerenciaNet que vai nos enviar, digamos que uma mensagem indicando que o nosso cliente ele pagou aquela cobrança, como que a gente protege o nosso endpoint, como que a gente protege a nossa API, garantindo que é realmente a GerenciaNet que está enviando essa mensagem para a gente? Porque como que a gente identifica se não é simplesmente uma pessoa, um desenvolvedor malicioso que enviou ali para a gente se passando pela GerenciaNet? Então nós temos que ter muita segurança envolvida nesse processo, e por isso que esse processo aí de configuração é um pouquinho mais chatinho do que o normal, porque nós temos que ficar bem atentos a todos esses quesitos de segurança. E é isso que nós vamos fazer nessa e na próxima aula. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para configurar o webhook aqui no nosso back-end é acessar a documentação aqui da GerenciaNet na API Pix em Endpoints. Você vai acessar essa abinha aqui, Webhooks, aqui embaixo, e ele vai te explicar como configurar o webhook no seu back-end. E aqui logo no começo ele já fala um pouquinho sobre o padrão MTLS. Eu vou explicar aí em termos bem leigos o que significa o MTLS, só para você ter uma noção do porquê que ele é tão importante, mas depois, caso você queira ler um pouquinho mais, ler essa documentação também, fique à vontade, porque você vai aprender bastante coisa. Então o MTLS, ele basicamente garante que as duas pessoas, as duas partes que estão se comunicando, elas realmente se conhecem e elas são válidas, né? Então o meu back-end ele vai se comunicar com a GerenciaNet e ele vai ter certeza que realmente a GerenciaNet que está se comunicando com a gente. E a mesma coisa a GerenciaNet. A GerenciaNet vai se comunicar com a gente e vai ter certeza que nós somos realmente nós mesmos e que não tem nenhuma pessoa interceptando ali as chamadas. Então, basicamente, eles dão as mãos e garantem que essa conexão ela é segura e ela é válida. Bacana? E para a gente configurar esse MTLS, normalmente nós configuramos em servidores dedicados. Então, nós normalmente precisamos ter uma máquina dedicada ali para configurar o recebimento do certificado, o envio do certificado, o que normalmente não é o caso. Normalmente, em grande parte dos casos, principalmente nos casos que eu já trabalhei, nós trabalhamos com hospedagens compartilhadas, como por exemplo o caso da Back4App que nós estamos utilizando. Nesse caso, nós não temos como configurar muito bem essa questão do MTLS. Então, se você está utilizando servidor dedicado, você pode utilizar essas opções aqui embaixo, esses exemplos. Então, se você estiver usando Python, tem essa configuração aqui. Se for Nginx,
essa aqui, Node, Apache, PHP. Então você pode utilizar esse código que ele já deixou de exemplo para você, caso você utilize um servidor dedicado. O que provavelmente não é o caso. Provavelmente você está utilizando algum servidor, alguma hospedagem compartilhada na sua aplicação. Então, como que a gente faz para trabalhar com MTLS em hospedagens compartilhadas? Nós precisamos ter um intermediador ali entre o nosso back-end compartilhado e a gerência net. Esse intermediador ele vai ser responsável por fazer a comunicação com a gerência net, estabelecer digamos que essas mãos dadas, né, essa comunicação, e depois esse intermediador vai ter uma comunicação específica com o nosso back-end e vai garantir que a gente consiga trabalhar com o webhook utilizando MTLS, mesmo o nosso servidor, mesmo a nossa hospedagem sendo compartilhada. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar a AWS, nós vamos utilizar a API Gateway, que já eu vou mostrar para vocês como funciona e não é tão complicado assim, a gente vai fazer passo a passo, não vai ter muito erro, bacana? Só tem uma questão que é bastante importante aqui, que é o seguinte: quando a gerência net, quando nós formos configurar o nosso webhook, a gerência net ela vai fazer primeiro uma chamada no nosso webhook sem enviar o certificado da gerência net, como se fosse uma pessoa qualquer enviando uma chamada. Nesse caso, o nosso servidor ele tem que recusar essa chamada. E logo em seguida, a gerência net vai fazer mais uma chamada, agora sim com um certificado da gerência net, e aí sim nós temos que aceitar essa chamada. Então, se nós não realmente executarmos essa verificação, né, que a gerência net faz, ele não vai deixar a gente configurar o nosso webhook e aí não vai funcionar. Então, por isso que nós precisamos utilizar o MTLS, até para dar mais segurança ainda para a nossa integração com a API Pix da gerência net. Então vamos lá, vamos começar a configuração do MTLS lá na API Gateway da AWS e novamente não desanime com a quantidade de passos que nós vamos fazer aqui, eles são extremamente importantes para garantir a segurança da sua integração e com certeza no final vai valer muito a pena. Eu mesmo utilizo a API da gerência net lá na Starto e funciona tudo perfeitamente e vale muito a pena. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é acessar aqui a página da AWS. Então você vai acessar aqui AWS e aqui vai aparecer nível gratuito da AWS e crie uma conta gratuita. Então nós podemos sem nenhum problema criar uma conta gratuita na AWS e começar a utilizar sem pagar absolutamente nada. Mas aqui vai um ponto de bastante atenção, que é o seguinte: quando você for criar a conta aqui, você vai precisar colocar um cartão de crédito. Por quê? Porque dependendo dos recursos que você utilizar da AWS, com certeza vai gerar custos para você. No nosso caso, o que nós vamos utilizar, que é a API Gateway, nós podemos utilizar por 12 meses até 1 milhão de requisições por mês e sem pagar absolutamente nada. Então eu mesmo já estou utilizando aqui sem pagar absolutamente nada desde o momento em que eu fiz a integração aqui dentro da Starto. Depois que passar dos 12 meses, você vai pagar cerca de R$10 a cada 1 milhão de requisições. Ou seja, é muito barato mesmo assim, e se você está integrando a API Pix no seu aplicativo, é porque você está ganhando algum dinheiro com isso, então R$10 não vai ser basicamente nada para você, beleza? Então você vai clicar aqui em Cria uma conta gratuita, você vai preencher aqui os dados que forem solicitados para você, beleza? Vai preencher aqui nome completo, vai colocar aqui sua conta se é pessoal ou seu negócio, país, endereço, depois você vai colocar aqui os dados do seu cartão. Não se preocupe porque é um serviço extremamente seguro, né, da AWS, realmente milhares ou até milhões de empresas utilizam esses serviços, então não se preocupe, beleza? Enquanto colocar o cartão de crédito, se você não fizer nenhuma besteira aqui dentro da AWS, né? Se você não fizer nada que eu não indicar aqui, não vai gerar nenhum custo adicional para você, principalmente nesses 12 primeiros meses. Bom, depois de criar a sua conta, você vai ter acesso ao painel de administração aqui da AWS. No meu caso, quando eu cliquei ali para criar a conta, logo em seguida ele já veio aqui para essa tela porque eu já estava logado aqui na minha conta Daniel Seoff, mas depois que você logar na sua, você vai ver algo parecido com isso aqui, beleza? Eu vou até clicar aqui no AWS, ele vai trazer para uma tela sempre parecida com essa daqui. Beleza, aqui dentro nós vamos ver logo aqui na pesquisa no topo e nós vamos colocar API Gateway.
e você vai clicar aqui em API Gateway. Beleza, abriu aqui minha tela da API Gateway. E o que é API Gateway? É um serviço da AWS que você pode até pensar como um centro de distribuição, por exemplo, dos Correios. Chega, por exemplo, uma encomenda e os Correios vão distribuir essa encomenda dependendo do local que você quer que essa encomenda vá. Aqui no API Gateway é basicamente a mesma coisa. Nós vamos fazer requisições para o API Gateway e o API Gateway vai ter o trabalho aí de distribuir essas requisições para onde você quiser. E aí pode ter requisição que vai para dentro da AWS, pode ter requisição que vai para Back4App, requisição que vai para Google. Você pode configurar para onde você quer que vá essa requisição. E nós vamos utilizar a API Gateway nesse cenário porque ela suporta o MTLS e é bem tranquilo a gente configurar o MTLS aqui dentro e a gente não paga absolutamente nada mais para ter o MTLS. Então o que nós vamos fazer aqui? Primeiro nós vamos clicar em Create API. Se você dar uma olhada aqui, eu já tenho a minha primeira API, que é a API que eu utilizo lá na Starto. Então vou clicar aqui em Create API e aqui nós vamos selecionar o REST API. Então clica aqui em Build, REST API. Beleza, pronto. Agora você vai selecionar o protocolo, deixando selecionado o REST mesmo. Aqui você vai selecionar New API e aqui no nome da API eu vou chamar de Mercadinho. Legal, aqui na descrição você pode colocar alguma descrição aí para te ajudar a identificar. No meu caso aqui não precisa. E aqui no Endpoint Type você vai selecionar Regional. Depois você vai clicar em Create API, só esperar um pouquinho e a sua API já vai ter sido criada aqui. Legal, agora na API, aqui no canto, nós temos uma aba chamada Resources. Nessa aba Resources, nós podemos selecionar os endpoints que nós queremos configurar. Nesse caso, nós queremos configurar primeiro um endpoint chamado Webhook, que vai ser o endpoint chamado lá pela gerência net. Então, nós vamos criar um Resource aqui em Actions. No Resource Name, eu vou chamar aqui de Webhook. E aqui embaixo você vai deixar esse Resource Path como Webhook também. Legal? Então deixe dessa forma aqui Webhook e clique em Create Resource. Beleza. Agora ele já apareceu aqui o /Webhook, ou seja, nós estamos criando um endpoint /Webhook. Agora, nesse endpoint /Webhook, eu preciso adicionar os métodos, que são os métodos do REST, né? Então tem o GET, o POST, o PUT, DELETE, etc. Então clique aqui em Create Method e aqui você seleciona o método aqui POST. Por que POST? Porque é o método que a gerência net utiliza para chamar o nosso webhook. A gerência net sempre utiliza o POST, então por isso que nós vamos colocar aqui POST. Eu vou clicar aqui no tiquezinho. Legal, agora aqui dentro nós selecionamos para onde vai essa requisição. Então sempre que eu ou a gerência net chamar aqui o /webhook com o tipo POST, nós queremos que ele chame uma função lambda, um HTTP, um mock, um AWS Service, um VPC Link, o que eu quero? No meu caso, eu quero que ele chame a Back4App. Então eu vou colocar HTTP e aqui eu vou colocar o caminho lá para Back4App. Legal? Então veja só. A gerência net ela vai chamar a API Gateway e a API Gateway vai redirecionar a chamada lá para Back4App. Então note como realmente a API Gateway ela é uma intermediadora aí dessa chamada entre a gerência net e a Back4App e é ela que permite essa comunicação MTLS. Então voltando aqui no HTTP Method nós vamos deixar POST mesmo que nós selecionamos e aqui no endpoint URL nós vamos abrir novamente o Insomnia e nós vamos copiar o endpoint que nós temos aqui em cima, que nós estávamos utilizando até agora, que é o endpoint realmente da Back4App. Então eu vou copiar esse endpoint, vou colar ele aqui, e aqui em Checkout nós vamos tirar e nós vamos colocar Webhook. Webhook. Ou seja, se eu chamar o /Webhook aqui no API Gateway, ele vai depois chamar a minha função chamada Webhook dentro da Back4App. Legal? Agora aqui em Content Handling você deixa em Pass-Through, normal, e aqui Use Default Timeout também deixe ticado. Clique aqui em Save, e com isso nós basicamente já configuramos de forma que se eu chamar a API Gateway no /Webhook, ele vai redirecionar tudo que eu passar ali por parâmetro direto para Back4App. Só que está faltando mais um negocinho aqui. O que está faltando? Quando eu vier aqui em Integration Request,
nós vemos que nós só configuramos aqui o parse api.back4app.com/functions, mas se nós olharmos aqui no Insomnia, nós temos alguns headers que nós precisamos passar. Então nós temos obrigatoriamente que passar o xparse application ID e o xparse REST API Key. Legal? Nós temos que passar esses dois, senão a Back4App não vai saber para qual projeto ela deve direcionar a sua requisição. Então nós vamos copiar aqui o xparse application ID, nós vamos ir aqui em HTTP headers e nós vamos adicionar esse header, xparse application ID. Aqui na direita nós vamos colar o valor aqui da direita, então eu vou vir aqui, copio esse valor, venho aqui, colo o valor e dou um tiquezinho aqui. Aqui ele está reclamando, falando que essa expressão não pode ser inserida. Por quê? Aqui o ideal é você não colocar diretamente a sua string. O ideal é você colocar uma variável. E por que uma variável? Porque depois você pode utilizar vários ambientes da Back4App individualmente. Legal? Então aqui nós vamos utilizar uma variável. E para a gente utilizar uma variável aqui, nós vamos colocar stage variables, escrito exatamente dessa forma, e eu vou colocar .app_id. Vamos dar um tiquezinho aqui, e agora veja que funcionou. Aqui eu vou adicionar mais um header agora, vou vir copiar o xparse REST API Key aqui em cima, colar aqui embaixo, e eu vou colocar stage variables.REST key. Beleza, e agora dou um tiquezinho aqui. Bacana, posso tirar essa mensagenzinha aqui em cima, e tranquilo. Agora está configurado basicamente aqui o nosso endpoint. Então sempre que eu chamar o /webhook aqui no API Gateway, ele já vai chamar a minha função webhook exatamente nesse projeto com esse ID e com essa chave aqui que eu especifiquei. Aqui eu coloquei o nome de uma variável, mas agora eu preciso setar essa variável em algum local. Onde que eu faço isso? Primeiramente, nós temos que criar um stage aqui no API Gateway. O que é um stage? É basicamente um ambiente. Então eu posso ter um ambiente de desenvolvimento, um de homologação, um de produção. No nosso caso, vamos criar só um de produção, mas aí caso você tenha vários ambientes, você pode ir separando eles aqui dentro do API Gateway. Então você vai vir aqui em Actions e você vai clicar em Deploy API. Aqui em Deployment Stage, você vai clicar em New Stage e aqui em Stage Name, você vai colocar Prod, de produção. Aqui em Stage Description você pode deixar vazio, Deployment Description pode deixar vazio também e agora você pode clicar em Deploy. Olha só, agora nessa aba Stages, ele já apareceu esse stage chamado Prod. E nesse stage Prod, eu tenho essa opção Stage Variables. Aqui em Stage Variables eu posso criar as minhas variáveis. Então eu posso criar a minha variável app_id e eu posso colar aqui o app_id que eu copio lá no Insomnia. Então venho aqui, colo aqui, belezinha. Venho aqui e colo também a REST key. Venho aqui na direita, copio a REST key e coloco ela aqui embaixo também. Então veja só, no meu stage de produção eu tenho o meu app_id e meu REST key. E lá no meu resource, ele vai utilizar esses valores aqui que eu especifiquei no meu stage. Vou vir aqui em Settings, vou clicar em Save Changes, só por garantia. E agora, basicamente, está configurado essa parte aqui na API Gateway. Agora, como que a gente pode testar essa configuração que nós fizemos até agora? Nós vamos vir aqui no Visual Studio Code e nós vamos criar a nossa função webhook que eu coloquei lá. Então, parse.cloud, define webhook, vou colocar async, hack, e aqui o que eu vou fazer é simplesmente retornar olá mundo. Beleza, então defini a função webhook e retornei olá mundo. Claro que depois nós vamos fazer mais algumas coisinhas, mas por enquanto isso aqui já é o suficiente. Agora nós vamos clicar aqui em terminal, novo terminal, e nós vamos dar um deploy dessa nova função, então B4A deploy, como nós já vimos na aula passada, a gente vai esperar um pouquinho. Pronto, o deploy ele foi feito aqui com sucesso. Agora, olha só que bacana, eu vou vir aqui no Insomnia, vou duplicar a minha função de checkout e vou chamar aqui de webhook test, criar. Aqui em cima, ao invés de checkout, eu vou colocar webhook. Aqui em Session Token eu não preciso, então posso até excluir aqui ou deixar desabilitado. Venho aqui, dou um send, aqui em body também não preciso de nenhum body. Beleza, ele chamou Olá Mundo. Dessa forma aqui eu estou fazendo uma chamada direto na Back4App, não estou passando pela API Gateway. Como que eu faço para passar pela API Gateway? Eu vou duplicar isso aqui de novo,
vou chamar de webhook test API Gateway, vou dar um create, beleza? Agora o que eu vou fazer? Vou acessar aqui a API Gateway e olha só, aqui dentro do stage de produção, ele gerou uma URL para mim. Então eu vou copiar essa URL, vou vir no Insomnia, vou colar essa URL, beleza? Então colei a URL, vou colocar aqui /prod /webhook. Beleza, então /prod /webhook, se eu der um send, o que vai acontecer é: olá mundo, olha só que bacana. Agora, o que aconteceu foi o seguinte, eu fiz uma chamada para a API Gateway, nessa URL aqui da API Gateway da AWS, e a API Gateway redirecionou essa chamada para a Back4App. A Back4App processou essa chamada, retornou para a API Gateway e a API Gateway retornou aqui para mim. Então, essa configuração aqui que nós fizemos até o momento, aqui dentro da API Gateway, já funcionou perfeitamente, como a gente esperava. Eu não sei se você percebeu, mas nós ainda temos dois problemas. O primeiro problema é o seguinte, nós conseguimos vir aqui e chamar a nossa função webhook diretamente através aqui da Back4App, algo que não é nada seguro. Por quê? Porque se esse webhook aqui fosse uma função de confirmação de pagamento, alguém poderia simplesmente vir aqui e fazer uma chamada meio que simulando como se ela tivesse feito pagamento. E isso não é legal. Nós queremos que somente a gerência NET possa fazer a chamada para confirmar o pagamento. Então essa é a primeira falha. A segunda falha é que aqui no webhook test da API Gateway nós também conseguimos realizar uma chamada aqui, sendo que nós não somos a gerência NET. Nós precisamos garantir que só possa chamar essa função, esse endpoint aqui, caso a gente seja a gerência NET. Então nós precisamos consertar essas duas falhas. A primeira falha é mais simples de consertar, que é essa falha aqui onde nós podemos chamar diretamente aqui na Back4App a nossa função webhook. Como que a gente conserta essa falha? É uma forma bem simples da gente fazer isso. Nós vamos primeiro vir aqui em Sign Up e nós vamos criar uma nova conta. E aqui em nova conta eu vou colocar como e-mail aws@aws.com. Aqui pode colocar qualquer e-mail, eu estou colocando AWS só para ficar bem claro que é AWS. Nós vamos colocar uma senha. E eu recomendo que você coloque uma senha bastante segura aqui. Nós vamos colocar um nome completo, então posso colocar integração AWS. Posso colocar um telefone e posso colocar um CPF. Legal? Esse telefone e CPF também não importam. Nada dessas informações importam. A única coisa importante aqui é que a sua senha tem que ser uma senha realmente bastante forte. Legal? Feito isso, você vai criar a conta. Então pronto, você acabou de criar uma conta. E essa criação de conta ela vai gerar um token para você. E esse token nós vamos colocar dentro aqui do API Gateway para que a gente saiba sempre que a API Gateway realizar uma chamada aqui dentro da Back4App. Então como que eu vou armazenar esse token aqui? Eu vou copiar o token, vou vir em Stage Variables, adicionar mais uma variável que eu vou chamar de Session Token e vou colocar o valor aqui como sendo esse Session Token aqui. Agora nós precisamos vir em Resource, aqui em Post, no Webhook, Integration Request, em HTTP Headers, e nós vamos colocar o header do Session Token aqui embaixo. Então eu vou vir logo aqui em Mercadinho, em Checkout, em Header, e eu copio aqui o XParse Session Token. Caso você não tenha assistido a minha playlist de Parse Server aqui no YouTube ou na Starto, o Session Token ele serve para identificar qual usuário está realizando uma requisição aqui na Back4App. Então, só da gente passar esse header Session Token, a Back4App, o Parse Server, já sabe qual que é o usuário que está realizando a chamada e com isso nós conseguimos fazer um sistema aí de autenticação e autorização. Então, vou copiar esse Session Token aqui, Session Token, e aqui em Stage Variables nós vamos colocar Stage Variables.Session Token. Beleza? E salvo aqui bonitinho. Agora eu venho em ações e clico novamente em Deploy API. Então sempre que você fizer qualquer alteração aqui nos Resources, você precisa vir em Deploy API, selecione o stage de produção e clique em Deploy. Beleza? Fez o deploy aqui novamente. Agora olha que bacana, toda vez que a API Gateway fizer uma chamada aqui, ele vai vir dentro do webhook e o usuário ele vai ficar disponível aqui em rec.user,
Olha só que legal. Dessa forma, eu posso verificar aqui, ó, if rec.user é igual a nulo, eu posso dar uma exceção invalid user. Beleza, dessa forma aqui eu estou garantindo que se alguém que não for um usuário autenticado fizer uma chamada aqui, um webhook, ele não vai deixar. Mas isso não é o suficiente, eu quero garantir que somente o usuário que nós criamos para a AWS consiga realizar uma chamada aqui no webhook. Então vou fazer o seguinte, vou vir aqui no Insomnia, lá no signup, e no signup ele gerou um ID de usuário único aqui para a gente também. Eu vou copiar esse ID único, vou vir aqui no VS Code e eu vou verificar se if rec.user.id for diferente do ID que nós criamos lá para a AWS, nós vamos dar um throw invalid user também. Beleza, feito isso, se ele passar aqui dessas duas validações, nós temos certeza que é a AWS que está realizando a chamada aqui para a gente. Porque esse session token que nós geramos, ela é específico dessa conta da AWS que nós criamos exatamente para isso, para garantir que somente a AWS API Gateway que pode chamar essa nossa função aqui, webhook. Vou dar um deploy dessa funçãozinha aqui. E novamente, não se preocupe, porque todo esse código aqui vai estar disponível para você. Beleza, terminou aqui o deploy. E agora, se eu vir aqui no Insomnia, em webhook test, e eu tentar rodar o teste aqui, olha só, usuário inválido. Olha só que bacana. Nós agora bloqueamos o acesso a essa função webhook aqui de dentro do aplicativo, de dentro do Insomnia, de qualquer lugar que não seja a AWS. E se eu vier aqui na webhook test API Gateway, onde nós colocamos o session token lá e eu executar, olha só, ele continua funcionando o Olá Mundo. Ou seja, nós acabamos de resolver o primeiro problema, onde nós poderíamos simplesmente chamar a nossa função webhook da Back4App. Agora, o único que consegue chamar essa função é a API Gateway ou qualquer pessoa que tenha acesso àquele usuário e senha aqui que nós acabamos de criar. Porque se alguém tiver acesso a esse usuário e senha, a pessoa pode pegar aqui um Session Token e pode enviar aqui junto no webhook test. Então, por isso, mantenha essa senha aqui e esse usuário bastante seguros para evitar que qualquer pessoa consiga ter acesso a essa conta. Legal? Agora nós precisamos fechar o segundo problema, que é qualquer pessoa conseguir fazer essa chamada direto na API Gateway. Então, a API Gateway ainda não está filtrando e permitindo que somente a GerenciaNet possa realizar essa chamada. E nós vamos criar esse filtro exatamente através do MTLS, que nós vamos configurar na próxima aula. Então, nós estamos na metade do caminho aí para configurar o webhook, mas novamente pode ter certeza que vai valer muito a pena. Legal? Então nos vemos na próxima aula.